Doutora, meu caso é só fechar o canal, porque eu já comecei no outro colega. Será que o negócio é simples assim? Não, necessariamente, especialmente que às vezes isso vem acompanhado de uma cartinha, o colega que não conseguiu completar alguma coisa e tá tudo bem, perfeito, né? Se o colega faz esse encaminhamento, limita a sua seleção de casos, ou às vezes o paciente ele chega, simplesmente começou em outro momento, mas nunca é só fechar. Então vamos ver esse passo a passo em um caso que pode ter complicações sim em função dessa primeira mexida, dessa primeira trabalhada que a gente não sabe como foi feito. Então o protocolo inicialmente a gente segue alguns princípios de preparo, como do nosso protocolo convencional, que você pode pegar aqui em outros exemplos, outros vídeos que a gente tem, e nesse momento já dessa exploração inicial a gente nota, né, que existe uma resistência aí e em um dos canais mesiais a gente realmente tem o que parece ser até um degrau. Isso é muito comum de acontecer quando a gente pega um canal que já foi mexido. Mas aqui a intenção nesse momento aqui não é nem ver se eu consigo a patência, mas simplesmente melhorar as condições para que eu consiga sim, né, aí chegar naquele ponto do degrau ali no segundo momento, depois do quê? Depois de já ter descontaminado minimamente o terço cervical e médio, tá? E isso aqui a gente está fazendo através do uso de uma lima de glide rotatória 1503, certo? Importantíssimo, essa lima de glide, ela se mantém 1 milímetro aquém do que minha lima 10, eu usei uma C-Pilot 10 aqui, desceu. Isso para quê? Porque se tiver um degrau lá, você não vai reforçar esse degrau, piorar a situação desse degrau com essa lima rotatória, certo? A sequência de sempre, a cada troca de instrumento 5 ml de soro e sempre o canal preenchido com clorexidina 2% gel, ok? Então, maravilha, aqui a gente está agora explorando o canal distal, depois de ter feito essa descontaminação inicial nos 3 canais. Aí no distal, que em teoria, né, era para ser um canal mais simples, não tinha nada demais, a gente já vê que essa lima, esse instrumento, ele desce praticamente até o comprimento aparente do dente, mas sem patência. E olha que interessante, aqui só o fato da gente ter descontaminado o terço cervical e médio e ter regularizado o acesso desse instrumento à porção apical, a gente já conseguiu quase que naturalmente a patência. E o colega que encaminhou esse caso, que é totalmente fictício, né, gente, mas que é fictício dos nossos dias, o colega não tinha conseguido. Então, às vezes, essas manobras que a gente já preconiza no nosso protocolo tradicional aqui, ele, às vezes, é o suficiente para facilitar a chegada daquele instrumento naquela região apical, ó, que eu vou trabalhar agora. Se eu tenho o caminho desobstruído, e lembrando, 1 milímetro sempre essa desobstrução, essa ampliação que eu faço com instrumentação rotatória, ela fica 1 milímetro aquém daquela região onde eu estou encontrando o problema, ou a questão, ou o desafio, né? No caso aqui no distal, ó, o desafio é na patência, eu não estou conseguindo patência, né? Ele veio aqui, poxa, o canal já estava quase descendo no comprimento aparente, só que sem da patência, né? E nos mesiais ali a gente já conseguiu contornar o problema. Então vamos lá. Como que a gente pode melhorar a condição, ó, né, de chegar ali? Se eu desci com 20 milímetros, ele está quase perto do comprimento aparente, eu vou restringir, ó, vou regularizar um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais com a minha lima de glide, mas ficando aquém do que a minha lima 10 foi. Certo? Ó, eu usei uma segunda lima aqui para aumentar um pouco essa ampliação, uma 2503, né? Sempre recapitulando, aí depois de cada instrumento rotatório. Aqui é 2504, ou seja, eu estou melhorando bem o acesso àquela região apical, 1 milímetro aquém do que eu cheguei com minha lima 10, certo? Aí, ó, sempre um bom protocolo de irrigação, com soro e clorexidina 2% gel, e aí sim eu vou retomar minha busca pela patência. O que é interessante? Né? Nessa saída, às vezes, do forame, a gente tem uma curvatura um pouco mais abrupta. Então, eu posso fazer uma pré-curvatura da minha lima e aí, conhecendo a anatomia, sabendo da probabilidade, às vezes, dessa curvatura, ela tá na direção, se é um canal distal, às vezes está para disto, está mais distalizado. Então, eu já vou apontar a curvatura do meu instrumento, né? E aí, ó, tá vendo? Fazendo tudo isso de maneira pensada, conhecendo a anatomia, aí eu começo a sentir as primeiras pegas da dentina. Nessa hora eu posso até trocar por uma lima de menor diâmetro, né, dependendo do caso. E a partir do momento que eu consigo a patência, eu faço essa manobra ali, que se vocês viram, né, um vai e vem bem curtinho, só para marcar bem e evitar de perdê-la. Agora sim é a hora que eu tô
praticamente executando o meu protocolo. Até agora eu estava revisando do tratamento anterior o que havia sido feito, né? O que havia de desafio, porque se eu começo logo a aplicar o meu protocolo de cara, eu posso ali estar diante de um degrau, de um desvio, às vezes do entupimento ali de forame para não conseguir a patência. Então a primeira coisa, se eu pego um canal mexido, lógico que eu faço uma radiografia inicial, por favor, senão a gente às vezes, sem saber ali, tá levando para casa vai pegar a autoria de um instrumento fraturado sem saber, né? E aí, resolvidas essas questões, então num primeiro momento, um canal já mexido, primeiro essa primeira parte do protocolo foi para situar, né? Agora que eu estou fazendo mesmo, trabalhando preparo, como a gente costuma trabalhar, né? Preparando o corpo de canal, mas até agora eu estava resolvendo as questões, né? As questões mais urgentes e me situando de qual que era a situação, do que havia sido feito naquela intervenção, não foi um tratamento por completo, né, mas na intervenção que esse paciente passou por outro colega, certo? Então aqui, ó, só finalizando, melhorando um pouco o preparo de corpo de canal no canal mesiolingual especialmente, que tinha sido o menos trabalhado, vamos colocar assim, menos ampliado. E aí, como eu estava chegando numa região de curvatura ali, eu troquei por um instrumento, né, de preparo cervical 2508. Aqui já fazendo ampliação foraminal, né, com as limas sequenciais, aí eu tô numa lima de glide, aqui uma lima 1503, e olha que interessante esse canal aqui, mesio-vestibular, tá? Porque ele também tinha ali um degrauzinho que foi ultrapassado com as limas manuais, requerendo, né, umas manobras de pré-curvatura de instrumento, localização, marcação de patência, certo? Olha lá, ó. Então, na hora do rotatório, ele não tá descendo, eu vou novamente, lanço mão, confirmo os meus instrumentos com os meus instrumentos manuais, posso usar uma lima flexofile, conseguir ultrapassar às vezes com o instrumento 15, né, até 20, dependendo de como for, e fazer bem a marcação, né, de ultrapassagem desse degrau no acesso aí à região de forame. E ainda assim, se o instrumento não desce, eu tenho uma manobra, que isso daqui vale bastante treinamento, mas é uma manobra que, né, quando a gente trabalha aí ultrapassando o degrau, resolvendo complicação, acidente, é uma manobra bem interessante. Você pré-curva o instrumento rotatório, você ultrapassa aquela região do degrau, olha só, ele está ultrapassando, só que eu não posso deixar meu instrumento travado no canal e acionar, porque senão ele fratura, né, ele pode fraturar. Então o que eu faço? Eu posiciono, né, naquela pré-curvatura, vocês vão ter a chance de ver aí em outro momento também, mas eu ultrapasso aquela pré-curvatura, destravo, recuo um pouco aquele instrumento, né? Vocês vão ver aqui nesse próximo instrumento, eu recuo depois esse instrumento e aí eu aciono na hora que ele não estiver travado no canal. Olha só aqui, é o canal que está descendo agora, isso que era o mesiolingual, que estava com problema no começo, mas agora para o médio vestibular, fazendo a pré-curvatura para eu conseguir ultrapassar. Ele ultrapassa, eu recuo um pouco, ou seja, eu destravo a lima, ela não está travada mais no canal, olha só, e só aí eu aciono, ok? Porque daí ele já ultrapassou aquela região de degrau, aí eu estou ultrapassando um pouco mais, né? Estou além do 1 além, que seria 1 além aí o comprimento real de trabalho, aqui a gente está em laboratório, né? Só para poder marcar bem aí para vocês, dou sequência no meu preparo. Agora um instrumento 2504, posso lançar mão da mesma manobra, esses canais mesiais aqui, o 2504, ele já poderia até ser um instrumento, considerando que a gente ultrapassa e forame. Então, o quanto ultrapasso aí, mas na verdade um pouco mais do que 1, então meu forame já está além de 30, né, nessa hora, mas depois eu posso até lançar mão de um instrumento 2505, ultrapassando mais de 1 milímetro aí, ele acaba indo para um forame quase que 35, certo? Então, pode ser já o adequado mesmo para essa limpeza foraminal ter sido bem efetuada, e lembrando que a gente sempre considera, tem uma referência daquele diâmetro inicial do forame. E aqui procedendo da mesma forma no canal distal, e tem algo além nessa raiz distal, que não necessariamente a gente vai ter consciência pela radiografia, que vocês vão ver já já, mas aqui, né, no dente na mão, você fala, você tem ali, além desse canal aí, dessa patência que a gente conseguiu, a gente tem outras saídas de forame, tem um forame de um canal lateral ali bastante evidente, né? Então depois de finalizar o preparo dessa raiz aí com uma lima 2505, eu vou na busca, né? Se a gente tem uma tomografia do caso também, às vezes a gente tem esse apontamento, a localização da onde que está esse canalzinho lateral, e a gente tem como fazer a desobstrução
né, e uma ampliação nem que seja manual desse canal lateral. Como? Fazendo a pré-curvatura do instrumento, sabendo a angulação daquele instrumento e medindo o comprimento, né, da onde esse canal lateral se localiza. E olha só, aqui a gente tem com uma lima 8 fazendo a manobra de marcação de patência, olha só. É só um vai e vem mesmo, bem curtinho, ok? Para daí facilitar já a minha ida com o próximo instrumento. Lógico, aqui eu não estou tendo a preocupação de usar uma gaze para fazer a pré-curvatura desse instrumento, eu estou com a própria luva porque estamos aqui fora do ambiente clínico, ok? Então, olha só, a lima 10 da mesma forma, você fala, ah, beleza, agora a gente está, né, um canal lateral que visível a olho nu, né, a gente olhando de fora, você fala, poxa, ele pode ter ali uma infecção suficiente para depois, às vezes, manter um insucesso e você olha e fala, pô, mas tá bem obturado, por que tem essa lesão aqui, essa lesãozinha meio lateral aqui nesse dente, nessa raiz distal, e você vai se deparar com o canal lateral. Então, assim, dessa forma, a gente está contribuindo, né, para uma limpeza mecânica, para a chegada do própria substância química auxiliar. Então, olha só que legal na hora de lavar realmente o quanto que a gente consegue aí de desobstrução desse canal e com certeza aí já deixando nesse momento aqui o protocolo de remoção de smear layer, são 3 trocas exatamente dessa forma, colocando EDTA e fazendo agitação, seja com Easy Clean, seja com Irrisonic, seja aí com um inserto ultrassônico específico, aí a gente tem diferentes possibilidades, certo? Depois proceder à irrigação final com soro fisiológico, e aí esse dente ele já está em condições de partir para obturação. Os cones, eles são calibrados sempre 1 a 2 diâmetros acima da lima final. Então o teste que eu gosto de fazer aí, ó, que te ajuda depois a não ficar puxando o cone na hora de cortar, esse teste da ancoragem. Ó, pois daí não tá tão ancorado, olha só, peguei, os outros estavam mais ancorados. O que eu faço? Corto um pouco mais a pontinha, eu sei aí o comprimento que ele tem que descer, se tá ok. Corto um pouco mais a pontinha, se necessário, para ver se ele se ajusta melhor àquela região. E aí sim, né, ajustado, eu consigo um teste de ancoragem muito melhor. Procede a secagem dos canais, preenche o canal com cimento da sua escolha, já está preenchido, já está inserido. Né, eu gosto bastante do H+, mas a gente tem uma gama de cimentos aí que podem ser interessantes. E aí você faz a inserção dos cones, o corte dos cones, certo? Aí só um cimento de laboratório mesmo, para a gente exemplificar. Vocês viram o puff apical, né? O puff acontece por conta do forame estar totalmente desobstruído, então ele acontece na raiz distal, aconteceu no canal lateral, né? No forame principal, e aí a gente faz o corte, condensação, compressão aí da gutapercha, seguida, né, da acomodação sempre dessa guta, uma compressão a frio, e depois limpeza da câmara e já procedimento de hibridização e selamento coronário, porque é assim que a gente termina o tratamento endodôntico, totalmente preenchido, evitando que o seu paciente aí tenha qualquer problema de recontaminação. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita, se inscreva agora, deixa aquele like pra gente, a gente se vê na próxima.